Boa. Vamos dar uma olhada hoje em algumas notícias importantes recentes, né? Para tentar entender um pouco o cenário do Brasil agora em maio de 2025. A gente pegou aqui uns extratos de jornal que falam de economia, claro, mas também de questões sociais, governança. A ideia é essa, né? Pegar os pontos-chave, tentar conectar as coisas e sacar um pouco quais são as pressões e as respostas que estão moldando o momento atual. Bom, vamos lá. Começando pela economia, um número que chamou bastante atenção foi a decisão do Banco Central, o BC, de subir a taxa Selic de novo. Foi para 14,75% ao ano. É o maior nível desde 2006, né? Bastante coisa. Pois é, bastante coisa. E essa, olha, foi a sexta alta seguida nesse ciclo atual. Um ciclo que começou, na verdade, na gestão anterior ainda, do Roberto Campos Neto. Desde setembro de 2024, a gente já está falando de um aumento acumulado de 4,25 pontos percentuais. Uau! Essa alta agora de meio ponto percentual, o mercado, assim, já meio que esperava, tá? O Copom, que é o comitê lá do BC que decide isso, ele até sinalizou que talvez o fim do ciclo de altas esteja perto. Quem sabe mais um 0,25 ponto na próxima reunião, talvez. Entendi. Mas, basicamente, subir a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, é a principal ferramenta para tentar controlar a inflação. Só que, claro, isso tem um custo, né? Encarece o crédito, pode dar uma freada na economia. E tem a questão externa também, né? O Copom falou de tensões geopolíticas, um ambiente global meio adverso, citou até a política comercial dos Estados Unidos sobre o Trump. Isso pesa. Pesa sim. Adiciona uma camada de incerteza, né? E internamente a gente tem uma dinâmica curiosa. Porque, por um lado, o Banco Central está subindo os juros para segurar a inflação, Uhum. mas, por outro lado, a gente vê o governo com políticas que tentam estimular o consumo, tipo o Pé de Meia, aquele programa para os estudantes, e também a ampliação do crédito consignado. É um jogo de forças opostas, de certa forma. Exato. É claro, sempre tem a questão fiscal pairando, né? O equilíbrio das contas do governo, isso continua sendo um ponto de atenção grande para os analistas. E, ao mesmo tempo que segura de um lado, tenta investir do outro. Vi aqui sobre o Ministério dos Transportes negociando um empréstimo grande, né? Quase 3 bilhões com o BID. Isso, 2,87 bilhões, na verdade, uns 500 milhões de dólares. Com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sim. A ideia é usar essa grana para bancar obras em novas concessões de rodovias. Parece que vão começar pela BR-101 lá na Bahia. E qual a lógica disso? Então, a intenção é usar esse dinheiro do BID para viabilizar uns trechos que talvez não fossem tão interessantes para a iniciativa privada tocar sozinha, sabe? E, com isso, eles esperam conseguir baratear o pedágio para o usuário final. É uma tentativa de destravar investimento em infraestrutura. Entendi. Bom, saindo um pouco da economia direta, mas ainda falando de valores gigantescos, né? Veio à tona aquele escândalo de fraude no INSS. Os números são, nossa, chocantes. 6,3 bilhões de reais que teriam sido roubados de aposentados. É um número absurdo, realmente. E o governo já sinalizou que pretende ressarcir quem foi prejudicado, mas aí entra de novo a questão fiscal, né? Como é que vai encaixar esse gasto extra nas contas públicas? É mais um desafio. Com certeza. E como está a investigação disso? Olha, parece que está avançando. A Polícia Federal encontrou documentos tipo contratos, notas fiscais, que ligam um lobista que ficou conhecido como o careca do INSS à antiga diretoria do órgão. Sério? Sim, ele está sendo apontado como o centro do esquema, sabe? Teria repassado, segundo as investigações, uns 9,3 bilhões para servidores e também para empresas ligadas a ex-integrantes do INSS. Inclusive, parece que apreenderam os cadernos que indicariam pagamentos até para o presidente do INSS, que foi demitido depois que a operação começou. Nossa Senhora. Que esquema complexo. Mostra que a coisa pode ser bem profunda, né? Isso tudo joga a luz de novo na questão da transparência, do controle no setor público, né? Aliás, falando nisso, teve também a decisão do presidente Lula de vetar um trecho de uma lei que, pelo que entendi, poderia diminuir a transparência nos salários do pessoal do Judiciário e do Ministério Público.
Exatamente. Foi um veto importante nesse sentido da transparência. E essa questão da falta de transparência e às vezes da responsabilização mesmo aparece em outras áreas de forma bem preocupante. Teve um estudo recente da FGV Direito SP, sabe, da Fundação Getúlio Vargas, Sei, sei. sobre mortes por intervenção policial em São Paulo. E os dados são, assim, alarmantes. Mais de 81% dos inquéritos que foram abertos entre 2018 e abril de 2024 simplesmente não estão acessíveis para consulta. Ninguém consegue ver. E 31%. É muita coisa inacessível. Muita coisa. E nos poucos casos que estão acessíveis, o Ministério Público de São Paulo não ofereceu denúncia em 859 deles. E um outro dado que choca: em 85% das mortes que eles conseguiram analisar, nem sequer foi feito o exame residuográfico. Aquele para ver se tinha pólvora na mão da vítima, sabe? Meu Deus, isso é muito grave. O estudo aponta falhas bem sérias no controle externo da atividade policial. É um ponto crítico. Puxa, é impressionante. Quando a gente junta esses pontos, né? Economia sob pressão, esse escândalo de corrupção bilionário, problemas sérios de transparência e controle até na questão da segurança pública, fica tudo meio interligado. Exato. E alguns analistas estão batendo nessa tecla, né? Da urgência do país focar nos desafios reais, tipo crescimento, emprego, reduzir pobreza, e talvez deixar um pouco de lado essa polarização que muitas vezes não leva a lugar nenhum, não resolve os problemas concretos. Faz sentido. E tem também uma discussão interessante sobre a importância da eficiência na gestão pública, né? Tem exemplos de prefeituras, por exemplo, que estão tentando focar mais na entrega de serviço, na prestação de contas para a população e se afastando um pouco das tais guerras culturais. Com juros altos, para tentar domar a inflação. Ao mesmo tempo, o governo tentando estimular a economia por outros caminhos, investir em infraestrutura. E tudo isso com essa sombra enorme da fraude bilionária no INSS e essa demanda crescente por mais transparência, mais controle nas instituições. É um quadro complexo. É bem complexo. E aí fica uma pergunta para a gente pensar, né? Diante dessas pressões econômicas que vêm e vão, dessas fragilidades institucionais que parecem se repetir tanto no Brasil, que tipo de, sei lá, de inovação na governança ou talvez que mudança de foco coletivo a gente precisaria para encontrar um caminho mais estável, um caminho mais próspero, mais justo, que vá além desses ciclos políticos e dessas crises recorrentes? É algo para a gente refletir, né?